Você já viu um povo que não tem nação, mas tem memória? Um povo sem fronteiras, mas com símbolos, danças, cantos e segredos? Eles surgem, somem e reaparecem, às vezes cantando, outras vezes calados. Eles não são daqui, mas estão em todo lugar. Chamamos de ciganos. Mas entre eles, o nome é outro, Rom, que significa homem em romani. Romani é uma língua que ecoa palavras sânscritas, persas, hebraicas, árabes, espanholas, gregas. Uma língua nômade, como eles, mas de onde eles vieram? Os livros de história falam pouco. Talvez da Índia, dizem alguns. Do Rajastão, da fronteira entre a terra e o deserto. Outros teorizam. Vieram com as legiões de Alexandre. Espalharam-se com as caravanas persas. Se perderam na fuga de Jerusalém. Eles mesmos não contam. Não por vergonha, mas por escolha. A história deles não está escrita em páginas, está nos olhos dos avós, nas mãos das dançarinas, no compasso de um pandeiro antigo. Os registros mais antigos na Europa são do século XIV, quando grupos ciganos começaram a ser vistos nos portões das cidades, pedindo abrigo e oferendas em nome de um tal rei do Egito. E aqui começa a estranheza. Por que Egito? Será que essa era apenas uma forma de ganhar simpatia ou havia algo mais profundo por trás do nome? Nos séculos seguintes, foram chamados de tudo: egípcios, boêmios, Calderache, Domari, Sinti, Rom, Manu, mas nenhum nome os definiu, porque nomear é prender, e os ciganos, ao que parece, nunca aceitaram ser presos. Foram perseguidos, expulsos, aprisionados, torturados, proibidos de casar, cantar, andar ou simplesmente existir. Mas seguiram. No Brasil, eles chegaram logo após a colonização portuguesa. Muitos vinham deportados condenados por bruxaria, roubo ou simplesmente por serem diferentes. Outros escaparam das guerras e da fome na Europa e vieram por conta própria. Aqui, viraram tropeiros, comerciantes, artesãos, músicos, mágicos e também alvos de desconfiança. Porque carregavam algo que o mundo moderno não entendia, uma lógica ancestral. Enquanto as cidades se erguiam com concreto e cercas, os ciganos desenhavam mapas invisíveis com suas rotas. Onde o homem via fronteiras, eles viam caminhos. Onde se buscava a estabilidade, eles traziam movimento. E onde se pedia ordem, eles ofereciam liberdade. Para muitos, isso era perigoso. Para outros, era poesia. E então vem a pergunta que ecoa até hoje. Como um povo sem terra sobrevive por tantos séculos? A resposta talvez esteja na forma como eles olham o mundo. Para o Rom, o tempo não é uma linha reta, é uma espiral. A vida não se mede por conquistas, mas por histórias. A verdade não está em um livro sagrado, mas no sussurro da avó junto ao fogo. Eles não disputaram tronos, nem construíram impérios. Mas passaram por todos eles. Do Egito à Espanha, da Babilônia à Bahia. Talvez, só talvez, a ausência de uma pátria seja exatamente o que os protegeu do esquecimento. Povos com muralhas caíram, mas quem carrega sua casa no coração, continua. A primeira lição, portanto, é simples e imensa. Andar é lembrar. Andar é não deixar a memória virar pó. E por isso, talvez, eles nunca pararam. Há quem diga que os ciganos foram amaldiçoados. Não por um deus específico, nem por um império derrotado, mas por algo mais antigo, quase esquecido. Uma escolha ancestral que os teria afastado da terra e os lançado ao vento. Desde os primeiros relatos, eles aparecem como viajantes eternos, um povo que nunca para, que nunca finca raízes, como se houvesse algo os empurrando adiante, geração após geração. Alguns antigos estudiosos, especialmente entre rabinos e teólogos cristãos da Idade Média, compararam essa errância ao destino de Caim, o primeiro exilado bíblico. Depois de matar seu irmão Abel, Caim foi condenado não à morte, mas a algo mais simbólico. Vagar pelo mundo sem repouso,
Temido por todos, mas também intocável. Para muitos, os ciganos seriam herdeiros espirituais desse mesmo exílio, não por terem cometido um crime, mas por carregarem uma marca invisível que os tornava diferentes. Outros foram ainda mais longe. Há interpretações que conectam os ciganos às 10 tribos perdidas de Israel, grupos que desapareceram da história após a destruição do primeiro templo de Jerusalém, em 586 a.C. Esses grupos foram exilados pelos assírios e jamais retornaram à terra prometida. Alguns dizem que eles se dispersaram pelo Oriente e que parte dessa diáspora teria, ao longo dos séculos, originado comunidades nômades que se tornaram aquilo que hoje chamamos de ciganos. É apenas uma hipótese, mas uma hipótese carregada de eco místico. E se tudo isso não for uma punição, mas uma missão? E se, em vez de condenados, eles forem designados? Há histórias antigas sussurradas entre famílias ciganas ao redor de fogueiras que falam de um compromisso antigo, um pacto feito com algo ou alguém que não é mais nomeado. Nesse pacto, os Rom teriam aceitado caminhar pelo mundo, espalhando uma lembrança, um tipo de sabedoria oral que não poderia ser escrita nem contida, uma memória viva que só pode ser passada de corpo para corpo, de olhar para olhar, de canção para canção. Segundo essa tradição, parar seria esquecer e esquecer seria romper o elo. Por isso, muitos acreditam que os ciganos não podem parar. Não é apenas uma escolha cultural ou uma tradição familiar. É quase uma imposição espiritual. Os antigos diziam que o chão de um Rom só é chão até o próximo nascer do sol. Em outras palavras, o lugar onde ele dorme hoje não é o seu lar, mas apenas uma pausa breve no caminho. Esse modo de viver é difícil de entender para uma sociedade fixada em propriedade, endereço e raízes. Mas, dentro da lógica cigana, é a própria essência da sobrevivência. A maldição, se é que existe, talvez não esteja nos ciganos, mas no olhar de quem os observa. Porque ver alguém que vive sem querer possuir, sem desejar acumular, sem ambição de controlar territórios, pode ser profundamente desconfortável para o mundo moderno. Eles não se encaixam, e por isso foram rotulados: vagabundos, ladrões, feiticeiros, suspeitos, errantes, estranhos. Tudo isso para justificar o medo que provocam. Um medo que nasce não da ameaça real, mas da diferença profunda. Mas o que aconteceria se olhássemos de outra forma? Se, em vez de ver um povo deslocado, víssemos um povo em missão, um povo que se recusa a esquecer, que ainda ouve ecos de uma antiga ordem, talvez divina, talvez estelar para continuar andando. Em tempos em que tudo é registrado, arquivado e vigiado, há algo subversivo em simplesmente desaparecer, em dançar entre os espaços, em existir nas margens, em nunca se fixar. Talvez essa seja a verdadeira força dos ciganos: não se deixarem capturar, nem por impérios, nem por mapas, nem mesmo pela história oficial. E se for assim, então a tal maldição não é um castigo, mas um escudo. E os ciganos não são prisioneiros do exílio, mas guardiões do movimento. Muito antes dos livros, existiam as histórias contadas à beira do fogo. Antes da caneta, havia a palavra. Antes das bibliotecas, o silêncio e a memória. Os ciganos nunca foram um povo de escrita. Não deixaram manuscritos antigos, tratados teológicos, nem crônicas de suas migrações. Mas deixaram algo mais sutil e talvez mais poderoso, um eco contínuo, transmitido por vozes. Vozes da noite. Vozes que atravessaram desertos, montanhas, oceanos. Vozes que não foram silenciadas nem pelas fogueiras da Inquisição, nem pelos decretos reais, nem pelas guerras do século XX. Vozes que vivem não em papel, mas nos ritmos de uma dança, no timbre de um canto, no gesto de uma avó ao contar um conto que ela mesma ouviu quando criança. Esse saber não é acadêmico. Ele não tem começo, meio e fim. Ele gira,
como as saias das dançarinas. Ele escapa como fumaça de um incenso antigo e, justamente por isso, é difícil de capturar e ainda mais difícil de destruir. Muitos dos contos ciganos parecem simples histórias para entreter crianças ou acompanhar os músicos nas festas. Mas ao escutar com atenção, nota-se que ali existem camadas ocultas. Alegorias, símbolos, advertências, histórias sobre anjos que caíram, sobre cidades que foram soterradas por quebrar pactos com o céu, sobre homens que desafiaram o destino e pagaram um preço eterno. De onde vêm essas histórias? Há quem diga que são apenas mitos reaproveitados de outras culturas, que os ciganos, ao migrarem, coletaram narrativas como quem coleta sementes plantando em cada novo território fragmentos do que ouviram. Mas há também uma outra hipótese. Há de que eles não coletaram, mas preservaram. Que muitas dessas histórias não foram inventadas, mas lembradas. E que os ciganos seriam, assim, guardiões de um acervo oral que antecede os impérios, as religiões organizadas e até mesmo a própria história escrita. Um exemplo curioso é o de um conto cigano raro, transmitido entre famílias Calderash, que fala de um povo que perdeu a voz por revelar o nome verdadeiro das estrelas. Esse povo teria sido punido por entregar um segredo sagrado aos homens comuns, e como castigo foram condenados ao silêncio ou ao riso para que ninguém mais os levasse a sério. Não parece uma metáfora sobre os próprios ciganos? Um povo que fala em símbolos, que dança em vez de explicar, que canta em vez de pregar. Essas vozes da noite resistem porque não se apoiam em papel, mas em gente. Um conhecimento sem escola, sem diploma, sem prova final. Um saber que só vive se for partilhado com verdade, com tempo, com afeto. É por isso que as avós ciganas são respeitadas como bibliotecas humanas. Cada ruga em seu rosto é um capítulo, cada silêncio entre duas frases é uma margem. Cada história contada na sombra de uma tenda é um testamento que jamais será escrito, mas que será sentido como se o próprio sangue respondesse. E há algo mais. Muitos relatos falam de sonhos recorrentes entre os mais velhos. Sonhos com um lugar que não sabem nomear, mas que todos reconhecem quando descrito. Um vale com 3 luas. Um rio que corre para cima. Um portão de pedra onde vozes cantam sem boca. Esses sonhos, dizem os anciãos, são fragmentos de uma memória que não é só deles, mas de todos nós. Os ciganos não seriam então donos dessas lembranças, mas condutores delas. Como se tivessem sido escolhidos para manter a lembrança viva até que o mundo esteja pronto para ouvi-la novamente. E talvez por isso suas histórias sejam contadas sempre à noite, porque a noite não julga, porque é na escuridão que os olhos do espírito se abrem. Porque a noite é o tempo da escuta e só quem escuta pode lembrar. Quando se tenta traçar a origem dos ciganos, muitos estudiosos apontam para o subcontinente indiano, especialmente a região do Rajastão. A fonética da língua romani, traços genéticos, vestígios linguísticos, tudo parece indicar uma antiga migração partindo do Oriente. Mas a jornada desse povo não foi reta. Ela se espalha, se curva, se mistura. E, em algum ponto entre a Índia e a Europa, uma parada chama a atenção com força misteriosa: o Egito. Por séculos, ciganos foram conhecidos como egípcios, na Europa daí o nome gypsies, em inglês. Embora saibamos hoje que eles não vieram diretamente do Egito, essa associação persiste com insistência quase simbólica. Seria apenas um erro histórico, ou um eco de algo mais profundo? O Egito, berço de mitos solares e saberes ocultos, sempre foi terra de iniciações. Lá, os escribas copiavam fórmulas eternas, os sacerdotes decifravam os movimentos do céu, e os mortos eram preparados para cruzar os portais do além. Um povo como os ciganos, sensível aos ritmos da terra e do espírito, poderia ter passado por ali e absorvido fragmentos desse conhecimento,
E mais, será que alguns desses fragmentos ainda estão vivos em suas práticas? Há símbolos usados por certos grupos ciganos, como o disco solar sobre rodas, a serpente em círculo, os panos bordados com 7 estrelas, que se assemelham a signos astrológicos e cosmogonias do Antigo Oriente. Em festas tradicionais, algumas coreografias remetem aos ciclos lunares, com dançarinas girando em 3 níveis, como se imitassem a órbita de corpos celestes. E há amuletos que trazem não só proteção contra o mal de olho, mas formas que lembram constelações. Esses detalhes, dispersos em diversas famílias e países, apontam para algo curioso. Uma cartografia celeste invisível, mantida não nos céus, mas no corpo. Muitos ciganos antigos aprendiam desde cedo a se orientar pelas estrelas. Não por romantismo, mas por sobrevivência. Quando se vive fora das cidades, sem mapas confiáveis e longe das estradas oficiais, o céu torna-se bússola, calendário, oráculo. Mas esse conhecimento vai além da navegação. Há relatos de canções que só são entoadas em determinadas fases da lua. Histórias que só podem ser contadas quando uma estrela específica está visível. Rituais que começam com a primeira estrela da noite e devem terminar antes do último brilho. Quem determinou essas regras? Alguns anciãos falam com cuidado e poucas palavras de um povo de cima. Não anjos no sentido religioso, mas viajantes de outro plano. Esses seres, dizem, ensinaram aos primeiros andarilhos como seguir as trilhas do céu. E entre os Rom mais antigos, há um respeito silencioso por certas direções, certas datas, certos lugares, onde a vibração muda. Tudo isso sugere que o movimento cigano pode ter sido, ao longo dos séculos, uma forma de seguir um mapa que não está na Terra, mas nas estrelas. Essa hipótese, claro, escapa aos métodos tradicionais da história. Não há provas, apenas sinais. Mas o mundo não é feito só de provas. É feito de pulsações, de intuições, de alinhamentos sutis. E talvez os ciganos tenham sido, por gerações, tradutores dessas linguagens esquecidas. Eles não construíram observatórios como os maias, nem templos como os egípcios. Mas talvez tenham feito algo mais difícil. Mantiveram o céu vivo dentro de si. Quando todos olhavam para baixo, acumulando posses, territórios, fronteiras, os Rom ainda olhavam para cima, procurando o brilho certo, o som certo, o tempo certo. E isso faz pensar. E se a viagem deles não for apenas sobre a terra? E se, no fundo, cada rota, cada desvio, cada acampamento sob o céu aberto for parte de um mapa antigo, traçado não em pergaminho, mas em luz? No fim de tudo, talvez a pergunta mais importante não seja de onde vieram os ciganos, mas sim por que continuam andando. Por quê? Mesmo nos tempos modernos, com estradas asfaltadas, fronteiras vigiadas e olhos eletrônicos em cada esquina, ainda há famílias Rom que se recusam a parar. O que sustenta esse impulso? O que move aqueles que parecem nunca ter encontrado o repouso? Para os Rom, o repouso não é um lugar, é um instante. A estrada, para eles, não é obstáculo, é caminho, é templo. E andar não é fugir, mas lembrar. Lembrar de um tempo que o mundo já esqueceu. Lembrar que a vida se move, que tudo que para, apodrece, que tudo que se fixa, se prende. E que só quem se move permanece inteiro. Em muitas famílias ciganas, a criança cresce ouvindo histórias sobre o que acontece com quem para. Dizem que o espírito seca, que os olhos pesam, que os sonhos desaparecem e que sem os sonhos a memória também se desfaz. Essa lógica pode parecer estranha para quem foi educado a buscar estabilidade, a construir raízes, a comprar imóveis e guardar documentos em pastas. Mas para o povo Rom, o lar está no corpo e a pátria na memória. Por isso, o segredo da caminhada talvez esteja exatamente aí, na recusa em deixar a memória morrer.
Muitos estudiosos ocidentais tentaram estudar os ciganos como se fossem enigmas sociais. Por que não se adaptam? Por que não se integram? Por que não obedecem às estruturas formais? Mas poucos pararam para se perguntar: e se eles souberem algo que esquecemos? E se o movimento deles for não resistência, mas sabedoria, num mundo cada vez mais fixo, vigiado, catalogado, a caminhada cigana representa o imprevisto, representa o fluxo, representa aquilo que não se dobra nem se submete. Por isso foram perseguidos, por isso são temidos, porque lembram que existe outra forma de viver, porque provam que é possível existir sem possuir, ensinar sem escrever, amar sem prometer, cantar sem ser ouvido. E talvez, no fim, a grande lição dos ciganos não esteja em sua origem nem em suas rotas, mas na sua permanência silenciosa. Eles ainda estão aqui, cantando em línguas quase esquecidas, dançando ao lado de fogueiras, falando em metáforas, seguindo uma linha invisível entre tempos e territórios, guardando em cada passo uma lembrança que o mundo tentou apagar. Os ciganos são chamados de muitas coisas: errantes, misteriosos, desconfiados, mágicos. Mas talvez a palavra mais justa seja guardiões, não de terras, nem de templos, mas de um modo de ser que desafia o tempo. Eles não se impuseram, apenas seguiram. Não confrontaram reis, nem tomaram cidades. Apenas passaram por elas. E talvez por isso estejam aqui até hoje. Eles nos lembram que a história não é feita só de documentos, mas de sussurros. Que o saber não vive apenas nos livros, mas também nos silêncios. Que a alma de um povo não cabe numa bandeira. E que há verdades tão profundas, tão antigas, que só podem ser carregadas em passos. Por isso, quando você vir um cigano passando pela estrada, dançando numa festa ou vendendo tecidos coloridos na beira de uma praça, lembre-se, talvez você esteja diante de um fragmento vivo do tempo, um pedaço da memória que se recusou a ser esquecida. E se por acaso você escutar uma música estranha ao cair da noite, uma melodia que parece vir de muito longe, ouça com atenção. Pode ser que ela esteja tentando lhe contar uma história que você já conheceu, numa outra vida, num outro tempo, numa outra estrada.